A tragédia climática no Rio Grande do Sul e outras que nós temos documentado aqui no canal, como por exemplo os incêndios na Amazônia, no Pantanal, servem de alerta para outras unidades do país. É o caso aqui do Distrito Federal. Nós estamos no meio do Cerrado, na região conhecida como Águas Emendadas. Aqui nascem rios que correm para 3 bacias diferentes. Por isso, precisamos preservar o bem mais precioso, seja para o abastecimento humano, para os animais e também para a economia, para a agricultura, a pecuária. Para falar sobre o Proáguas, que é um projeto que vem sendo desenvolvido pelo Instituto Espinhaço, em parceria com a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, nós recebemos ao vivo aqui no estúdio o Luiz Oliveira, que é o presidente do Instituto Espinhaço. Luiz, obrigado pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você e aos amigos aí da Bandeirantes. A gente podia estar aqui falando de soluções preventivas, mas nós estamos diante de um desastre climático no Sul. O tempo inteiro a gente está falando sobre isso. Sim. E, às vezes, você olha a paisagem aqui do Distrito Federal, a gente tem aqui um lago bonito ao fundo, que eu até pediria para os meninos para a gente poder mostrar, para você começar a falar do Proáguas, porque esse lago ele não é formado assim do nada, né? Ele é formado pela junção de alguns rios, de algumas bacias. Aí eu queria perguntar, qual é a preocupação quando vocês lançam um programa como esse, o Proáguas, dentro desse contexto de discussão climática que o país passa, o mundo também? A sua colocação é perfeita. O Proáguas nasce, Valtênio, na verdade, dessa perspectiva de fazer com que os territórios sejam mais resilientes às mudanças climáticas. O Brasil demorou a acordar para essa pauta. E agora, o Cerrado é estratégico para isso, né? Nós, no Instituto Espinhaço, nós estamos em 11 estados no Brasil, com uma grande agenda e esforços colaborativos no sentido de produzir água e de tornar esses territórios mais resilientes. Trabalhar isso aqui no Cerrado, com o Proáguas Distrito Federal, não é só um programa estratégico do ponto de vista territorial. Ele é, na verdade, um programa essencialmente vital para a sobrevivência do Distrito Federal em questões de anos que estão aí à frente. Nós estamos falando de uma região que abrange o Distrito Federal em torno, Goiás, populações de mais de 3 milhões de habitantes. Sim. Se não tiver segurança hídrica você não tem. Nem alimento, né? Nada. Então, e Brasília, desde que Brasília foi pensada como capital da República, ainda no século XIX, já se falava da escassez hídrica nessa região. Essa região é uma região formadora de grandes rios, mas ela não tem grandes rios. E daí a extrema necessidade de nós pensarmos uma governança integrada desse território e pensarmos a recuperação de um passivo, que hoje declarado no Distrito Federal, em torno de 9 mil hectares devem ser recuperados à luz do Código Florestal Brasileiro. É boa essa lembrança, eu pedi a imagem do lago exatamente para ilustrar. A gente tem um lago aí para mostrar exatamente isso, que Brasília foi construída, aí a gente está vendo o lago, sim, foi construída aqui nesse local, então não tinha grandes rios, então fez-se um lago para poder amenizar um pouco da seca. E o lago serve também para diversão, para alimentação, para piscicultura. Mas é preciso garantir que essas nascentes, que esses veios da água que alimentam o lago, eles prossigam. E os rios que correm para as bacias, oriundos dessa região chamada de Águas Emendadas, seja preservado, né? Sim, e pensar que nós estamos falando da segurança hídrica para o Distrito Federal, mas nós estamos falando também da segurança hídrica para outros territórios brasileiros cujas águas nascem aqui no bioma cerrado. Então, esse não é só um projeto que tem um horizonte circunscrito aos limites do Distrito Federal. Na verdade, o Distrito Federal se torna a capital das águas do Brasil quando produz águas para outros territórios brasileiros. Luiz, e quais são as ações desse programa? O Proáguas Distrito Federal, semelhante aos outros projetos que nós temos no Instituto Espinhaço, um diferencial importante de ser trabalhado ele não utiliza recurso público. Nós, em todos os projetos que temos no Brasil, são recursos privados que nós captamos, vinculados a uma política pública, e esse projeto em específico aqui no Distrito Federal vai trabalhar a agenda da recomposição da vegetação nativa do bioma cerrado, estratégico, e ações de conservação de solo e água, barraginhas, terraceamento, curva de nível. O objeto central do projeto é produzir água.
Claro, o Distrito Federal já tem outras iniciativas que estão em curso, outras que já foram iniciadas, e a lógica do projeto não é substituir nenhuma delas. A lógica do projeto, que tem uma meta ousada, são 10 mil hectares que serão plantados ao longo da implantação do projeto, e ele tem também como um diferencial muito importante, Valtênio, a questão do carbono. Nós, então, aqui nesse projeto, vamos implantar, semelhante ao que temos hoje em Minas Gerais, um projeto cuja agenda de carbono também vai reverter benefício para o produtor rural, que é a grande centralidade do projeto. Claro, e certamente eu li um pouco do projeto, parece que 8 bacias, né? Sim, todas as bacias do Distrito Federal. Todas as bacias do Distrito Federal. Público-alvo, vai pegar os pequenos, médios, produtores, como vai ser? Produtores rurais. Claro que, do ponto de vista social, aqueles que têm menor condição são prioridade, mas as águas não escolhem quem é rico, quem é pobre. Então, o foco do projeto é produzir água. Assim, as áreas que são chamadas áreas prioritárias para a restauração e a conservação de solo e água serão aquelas que vão ser trabalhadas primeiro. Vocês já devem ter alguma identificação do que será o maior desafio? O que é? É preservação de nascentes? É proteção de margens? É o que você acha? O maior desafio é a transformação da percepção de mundo. Esse é o maior desafio do Brasil. Hoje o Instituto Espinhaço está em mais de 5 mil propriedades rurais no Brasil com projetos. Certamente no Araguaia, que a gente tem até imagens aí agora, não é verdade? Essas imagens o Araguaia é um grande exemplo de um projeto muito exitoso. Uma das regiões mais estratégicas do país, grande produtora de alimentos, e muitas pessoas apostavam que um projeto como esse, da envergadura desse do Juntos pelo Araguaia, teria dificuldade de se implementar e, na verdade, ele mostra exatamente o contrário. Também sem recurso público, um projeto com recursos privados que vem fazendo a diferença numa região estratégica do Brasil e que serviu de modelo, inclusive, para o Proáguas Distrito Federal. O foco disso tudo é a centralidade ao produtor rural, a produção de água e o apoio e o suporte aos serviços ecossistêmicos. Eu acho que a gente está vendo imagens ali, se não me engano, perto do Parque Nacional das Emas, nas nascentes do Rio Araguaia, que tem um papel importante dos produtores, inclusive do Instituto Onça Pintada, que você parceiro nosso, que ajuda aí na identificação e também na formação de um corredor, que é o próximo projeto deles, o corredor unindo o Cerrado à floresta para poder fazer a circulação das onças. Mas voltando aqui ao Proáguas, então já está lançado? Qual é o calendário? Vamos lançar amanhã às 10h30 na Agro Brasília, junto com o governador Ibanez. Que coisa ótima. A gente está na Agro Brasília, mostrando agora há pouco, então faz parte dos eventos dessa feira, amanhã, que é tradicional. Amanhã às 10h30. Tá certo, então, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu aqui agradeço. Você pode, finalizando aqui, conclamar ou chamar, fazer algum alerta aí para a população aqui do Distrito Federal, especificamente os nossos pequenos produtores rurais. É fundamental que nós possamos unir as pessoas, unir os esforços e fazermos aquilo que no Instituto Espinhaço nós chamamos de a convergência na diversidade, Valtênio. Um projeto como esse, com esse nível de ousadia e de desafio, ele só se coloca de pé com a união de todos e com o esforço colaborativo e as mãos dadas. Essa é a lógica. O canal AgroMais está aqui como parceiro dessa iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigado. Conversei aqui com o Luiz Oliveira, que é presidente do Instituto Espinhaço. Aliás, uma curiosidade, por que o nome, hein? O nome se refere à única cordilheira que o Brasil possui, que é a Cordilheira do Espinhaço. Ótimo. Dada essa explicação, a gente continua aqui o nosso telejornal.